Olá, alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais uma videoaula de ciências e nós vamos dar continuidade no capítulo 4, Estudando as Misturas. Eu sou a professora Carla Duarte, do 6º ano, e nós vamos iniciar esse capítulo observando o que esse senhor está fazendo. Bem, ele está misturando diferentes cores até transformar essa tela vazia em uma bela obra de arte. Assim é tudo que nós conhecemos. Rocha, solo, planta, ar, inclusive nós mesmos somos uma verdadeira obra de arte, pois somos a mistura de diferentes componentes. Para entender melhor a afirmação que o autor fez, nós precisamos saber de alguns conceitos básicos. Por exemplo, substância, mistura, matéria, átomo, molécula. Provavelmente você já ouviu falar sobre algum deles, certo? Mas e saber o que significa? Você sabe? Bem, tudo que existe ao nosso redor e ocupa um lugar no espaço e tem massa é chamado de matéria. Cadeira, mesa, computador, fone de ouvido, tudo isso ocupa lugar no espaço, tem massa e é chamado de matéria. Por sua vez, cadeira, mesa, notebook é constituída por partes bem pequenininhas chamadas de átomos, os quais podem ser de diferentes tipos. E quando eles interagem um com os outros, eles formam estruturas bem mais complexas, que são chamadas de moléculas. Os átomos aqui estão representados pela cor azul. E, para ter uma ideia melhor, provavelmente você já viu essa tabela aqui, que se chama Tabela Periódica dos Elementos. Nós iremos estudar ela mais a fundo a partir do 9º ano. Mas por hora é bom saber que todos esses quadradinhos representam um elemento químico que o ser humano já conheceu, já descobriu, ou então já fabricou em laboratório. E todos esses elementos aqui, quando interagem um com o outro, formam a matéria que nós conhecemos. Como, por exemplo, o oxigênio, o cobre, ferro, certo? O hidrogênio, vamos ver o césio, tá bom? Todos esses elementos químicos estão presentes no nosso planeta e quando interagem um com o outro, forma tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos tocar ou não, beleza? Bem, um exemplo bem clássico é a combinação de dois átomos distintos, que é o átomo do oxigênio e o átomo do hidrogênio, tá bom? Quando esses átomos interagem entre si, eles formam a molécula da água. Lembrando que molécula é a interação de diferentes tipos de átomos, tá bom? Beleza? Bem, a tabela periódica ela também está presente no nosso organismo. Lembra que eu falei que nós somos a mistura de diferentes elementos? Pois é. Nós temos em nosso corpo a maioria dos elementos da tabela periódica, alguns em maior quantidade, como o oxigênio, e outros em menor quantidade, como o flúor, por exemplo, né? Para adquirir esses elementos, nós precisamos ter uma dieta balanceada. Por exemplo, o cálcio, que é um elemento da tabela periódica, nós podemos adquirir ele através da ingestão do leite e derivados, tá bom? Marisco, amêndoas, gergelim, o enxofre, né? Enxofre é um elemento químico presente na tabela periódica que a gente pode absorver através da ingestão de carne, leite, ovos, queijos, cereais, frutas secas e etc. Porém, se a gente tiver alguma deficiência em algum desses elementos, nosso organismo não vai funcionar corretamente. E para isso é necessário que a gente faça uma suplementação vitamínica e mineral. Provavelmente você já viu nas farmácias esses suplementos vitamínicos aqui sendo comercializados. Eles servem justamente para suprir essa necessidade de vitamínica, né, de elementos minerais que nós temos no nosso corpo, ou que nós não temos, no caso, por isso que é preciso ingeri-los. Porém, é preciso da recomendação médica para poder tomar. Não é recomendado fazer automedicação. Vamos ver mais adiante o motivo, beleza? Continuando aqui, as moléculas, quando interagem umas com as outras, formam diferentes tipos de materiais, tá certo? Por exemplo, tem uma questão interessante aqui, que é a segunda, que ela pergunta: qual é o principal material de cada um dos objetos acima? Lembrando que material é a interação de moléculas, tá bom? Moléculas diferentes interagindo uma com as outras formam diferentes tipos de materiais. Na letra A, podemos ver claramente que é um copo de vidro.
O vidro, ele é um material, ele não é um elemento. O vidro, ele não está na tabela periódica, porque ele é interação de moléculas diferentes. O silício é o principal átomo que está na composição do vidro. A xícara, ela é feita de argila. O aço é o principal material que compõe a frigideira e a madeira é o principal material que compõe a colher. Esses 4 elementos aqui que foram listados não estão na tabela periódica e nós vamos ver mais adiante o porquê disso, beleza? Na página 249, nós vamos saber o conceito de substâncias. Bem, substância pode ser classificada como simples e composta. As substâncias, antes de qualquer coisa, você precisa saber que elas têm algumas características importantes, como, por exemplo, substância tem que possuir mesma propriedade em todo o seu volume, ou seja, em toda a sua extensão. Por exemplo, uma porção do sal de cozinha, né, no pacote de sal. Você vê alguma diferença? Vê algum grão azul ou preto dentro do sal? Naturalmente não, né? Ou seja, o sal de cozinha é uma substância que apresenta a mesma aparência e sabor. As substâncias não são separáveis por métodos físicos, ou seja, você não pode pegar um grão de sal e dividir ele ao meio com uma faca, tá? Digamos assim, teoricamente. Vamos estudar mais adiante que isso não é possível, beleza? Outro conceito importante sobre as substâncias é que raramente elas são encontradas na natureza. A maior parte das substâncias está associada entre si, formando misturas, tá? O sal, ele é encontrado na natureza? É sim, mas é um caso raríssimo. Geralmente a gente encontra substâncias misturadas que formam outros tipos de materiais, como por exemplo, as pedras, né? Lá a gente já viu que existem diferentes tipos de pedras, como o arenito, tá? Que é a mistura do granito com grãos de areia. Tem também o argilito, que é barro com argila. E isso aí forma os tipos de solo. Diferentes tipos de rochas sedimentadas formam diferentes tipos de solo, que são as misturas de diferentes tipos de substâncias, beleza? Na página 250, nós temos o conceito de mistura, tá bom? Mistura é definida pela interação física entre 2 ou mais substâncias. Uma mistura também pode ser caracterizada pelo fato de suas propriedades modificar a proporção das substâncias que a compõem. Por exemplo, aqui nessa terceira questão, tem uma questão interessante que pergunta se a água, né, que a água ela é composta de apenas uma substância. Lá na primeira questão foi perguntado se ela era uma substância pura ou composta. Se você respondeu, né, que ela era pura, você ainda pode corrigir. Se você ainda não leu o rótulo da água, você pode ler agora, né? Pegar um rótulo de uma garrafinha de água, ou então até mesmo do garrafão de água mineral da sua casa, e ver que ela tem uma composição química. A água, ela não é só H2O, tá? Ela não é só hidrogênio e oxigênio. Ela tem outras substâncias químicas, aquelas que estão listadas lá na nossa tabela periódica, que a compõem, como o cálcio, o estrôncio, o bicarbonato, brometo, cloreto, entre outros. Então, isso faz com que ela não seja uma substância química pura. Ela é uma substância química composta, certo? Bem, vamos ler aqui. A mistura, ela é definida pela interação física entre 2 ou mais substâncias. Nessa figura aqui, nós podemos ver que essa panela, ela é feita de 2 substâncias distintas, o aço, tá? E o ferro. Porém, o aço, ele é uma mistura, tá? Ele é chamado de liga metálica, ele não está na nossa tabela periódica. O aço, ele é composto de até 2% de carbono, entre outros materiais. Já o ferro, ele está na nossa tabela periódica, porém, ele também apresenta quantidade de carbono. Porém, para a panela ficar mais resistente, é preciso que esses dois materiais sejam fundidos, ou seja, sejam misturados em alta temperatura e tornando esse objeto bem mais resistente.
A mistura, ela pode ser classificada em dois tipos, homogênea e heterogênea. A gente vai ver cada um desses tipos a seguir. Mistura homogênea é aquela que tem uma substância ou mais substâncias dentro dela. Porém, não é possível diferenciá-las quando elas estão misturadas. Como, por exemplo, quando você mistura água com açúcar, mistura bem. Você consegue distinguir a água do açúcar? Não consegue. Então, ela é chamada de mistura homogênea, tá bom? Ela possui a mesma composição e propriedade em todo o seu volume, em toda a sua extensão. Visualmente, não é possível identificar as substâncias que a compõem, como, por exemplo, essa sandália aqui de borracha, tá? Não dá para visualizar todas as substâncias que a compõem, né? Porque ela é uniforme. E também existem, como eu falei para vocês aqui no caso da panela, a liga metálica, que é um exemplo de mistura homogênea que são muito resistentes. Esses materiais são formados por um componente, por mais de um componente, e pelo menos um deles é um metal, por isso que se chama liga metálica. Elas apresentam propriedades características e algumas vantagens em relação aos componentes, porque elas duram muito mais. Exemplos de ligas metálicas que nós temos em nosso dia a dia é o aço, né, que é da composição de joias, de próteses, das panelas, tá bom? Ele é bem mais resistente que o ferro puro, ele não enferruja, ele não oxida com o tempo. Temos a amálgama, que é usada em obturações dentárias, tá? Ela tem alta maleabilidade, ou seja, ela se encaixa perfeitamente aqui nos locais onde ela se propõe, e ela não oxida, ou seja, ela não enferruja, ela não sofre com a ação do tempo. Com a água, com a mastigação, ela é bem resistente. E temos também o ouro. O ouro, ele está na nossa tabela periódica, porém ele é um elemento valioso, mas frágil. Por isso que ele tem que ser misturado com outros componentes, como o cobre e a prata, para poder ficar bem mais resistente. Então, esses aqui são exemplos de ligas metálicas, beleza? Na página 252, nós temos aqui as misturas heterogêneas. Lembrando que mistura homogênea é aquela que a gente não pode diferenciar visualmente os componentes que estão dentro do recipiente. Já na mistura heterogênea, a gente pode diferenciar. Por exemplo, nessa imagem tem a mistura de óleo e água. A gente consegue muito bem diferenciar só de olhar que tem dois elementos dentro desse recipiente. Aqui no granito, né? Nós podemos diferenciar esses pontinhos, né? E podemos ver que não é um único elemento que o compõe. Existe a mica, o quartzo, o feldspato, que são tipos de rochas que são unidas e formam esse tipo de pedra, tudo bem? As misturas heterogêneas são aquelas que não apresentam a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Em geral, é possível identificar visualmente as diferenças que as compõem, como óleo e água, feldspato, quartzo e mica, tá bom? Cada uma dessas substâncias possui diferentes características, certo? Outro exemplo bem clássico é o sangue, tá? O nosso sangue, ele não é só uma substância, como muitas pessoas pensam. Ele é composto de 3 substâncias. Em maior quantidade pelo plasma, que por sua vez também tem água, minerais, hormônios, proteínas, glicose, entre outros elementos biológicos. Tem os leucócitos, ou glóbulos brancos, que são nossas células de proteção, em menor quantidade. E existem as hemácias, que são as células que transportam oxigênio, que também é responsável por dar cor vermelhada ao nosso sangue, certo? Então, o sangue ele é formado por diferentes tipos de células, tecidos, fragmentos. Portanto, ele é uma mistura heterogênea e é possível diferenciar a olho nu as substâncias que a compõem. Tudo bem? Bom, solubilidade das substâncias. Parece ser um nome difícil, mas não é. Uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que não se pode diferenciar os elementos que estão dentro dela, como a água e o sal, pode ser chamada também de solução. Na solução, as substâncias que as compõem não são identificadas visualmente, né? As misturas homogêneas não são identificadas visualmente. Então, elas têm a mesma característica em toda a sua extensão.
E isso acontece porque uma substância dissolve a outra. No caso, a água dissolve o sal, por isso que não é possível diferenciar o que é o que. Exemplos de substâncias homogêneas, de soluções, né? É a mistura do açúcar e da água. Quando os dois são misturados, muito bem misturados, as moléculas ficam bem dispersas no solvente, que no caso é a água. Então, não dá para diferenciar o que é açúcar, o que é a água. Não dá para diferenciar o que é o soluto, o que é o solvente. Quando se mistura ácido acético com água, se forma o vinagre. Também não dá para diferenciar o que é a água, o que é o ácido acético, porque o soluto e solvente são dois líquidos. Assim acontece com o exemplo que foi citado no livro, o sal e a água, tá? Não dá para diferenciar quando os dois são muito bem misturados, o que é o sal, o que é a água, certo? Substâncias que formam uma solução são chamadas de soluto e solvente. O soluto é a substância dissolvida e o solvente é o que dissolve. Lembrando, soluto é a substância que vai ser dissolvida. Solvente é o que vai ser utilizado para dissolver. Soluto, solvente. Soluto, parte sólida, no caso. Solvente, parte líquida. Geralmente, solvente sempre é a parte líquida, tá bom? E o soluto nem sempre é a parte sólida, como a gente pode ver aqui no caso do ácido acético. Tudo bem? Bem, a concentração de uma solução depende muito da quantidade de massa que vai ser adicionada no recipiente, como a gente vai poder ver aqui. A concentração da solução é definida pela relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Para entender melhor, vamos observar essas figuras aqui, tá bom? Temos o solvente, que é a água, e temos o soluto, tá bom? Que vamos dizer que é areia. Os dois misturados, o solvente em maior quantidade e o soluto em menor, vão formar uma solução, certo? Porém, se ocorrer que o sal não se dissolva na água, independente do tempo que você fica agitando a solução, isso vai ocorrer porque a quantidade de soluto, no caso o sal, é superior à quantidade de solvente, no caso a água. Se colocar muito sal e pouca água, vai ser quase que impossível dissolver a substância, o soluto, tá? E vai resultar no acúmulo de soluto no fundo do recipiente. Sendo assim, dizemos que a solução está saturada. Nesse caso, forma-se um corpo de fundo ou precipitado. Para a gente entender melhor, é possível observar essa imagem aqui, ó, tá? Temos aqui 36 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, e 100 gramas de água, tá bom? Misturando os dois, a gente tem uma solução saturada. Não dá para diferenciar o que é o que. Porém, se adicionar um pouco mais de cloreto de sódio, sal de cozinha, com a mesma quantidade de água, que tem bem mais sal, vai ocorrer uma precipitação. A quantidade de soluto não vai ser o suficiente para dissolver, a quantidade de solvente, perdão, não vai ser o suficiente para dissolver a quantidade de soluto. Vai ocorrer a precipitação da substância, certo? Deu para entender? Beleza. Bom? Bem, existem outros fatores que influenciam na solubilidade de uma determinada substância. Solubilidade é referente à quantidade máxima de soluto que vai dissolver determinada quantidade de solvente. Diferentes fatores como temperatura, pressão podem interferir na solubilidade. Por exemplo, o refrigerante, a gente sabe que ele é uma mistura. Uma das substâncias dessa mistura é o gás carbônico. Como é que os dois fazem para se misturar? Tá? Bem, tem fatores que influenciam nessa mistura. Quando você deixa a garrafa do refrigerante por muito tempo aberta, você sabe que o refrigerante ele perde o gás, ele fica ruim, ele fica apenas doce, ele mantém apenas algumas características. E a gasosidade não é uma delas, né? Ele perde o gás se ele for deixado aberto. Então, isso é um fator que influencia na solubilidade, ou seja, na mistura do gás carbônico com o refrigerante. Como o próprio livro diz, no momento que a garrafa é aberta, diminui a pressão no interior da garrafa, permitindo a saída do gás carbônico, tá bom? Essa saída pode ser observada pela presença de bolhas. A quantidade de gás carbônico que sai do refrigerante acontece porque a temperatura pode estar elevada,
tá certo? Então, nesse caso, a solubilidade do gás carbônico é menor quanto maior for a temperatura. Quanto mais quente tiver, menos gás o refrigerante vai ter. Você sabe como o gás carbônico é misturado com a água? Isso é uma pergunta bem frequente dos alunos. E nesse pequeno vídeo aqui, a gente pode observar como que o gás carbônico fica misturado com a água. Vamos prestar atenção aqui para entender melhor. Você deve se perguntar o que é esse gás. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Esse gás do gelo seco é o gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, enfim. E ele é super importante para a gente na natureza. Se não fosse por ele, não estaríamos vivos nesse planetinha. Sabia disso, é? O efeito estufa é essencial para a nossa vida na Terra e para a formulação de refrigerantes. Como será que eles colocam o gás aqui dentro? Um dos ingredientes primordiais para a produção dos refrigerantes é água com gás. Mas como é que isso acontece? Bom, nas indústrias eles injetam gás carbônico com alta pressão num recipiente cheio de água. Aqui nós não temos um recipiente de gás carbônico com alta pressão para colocar na água, mas eu inventei uma experiência com isso aqui, gelo seco. A gente vai pegar gelo seco e vai colocar, olha, na água. O gelo seco, ele é gás carbônico e está sofrendo um processo chamado de sublimação. Isso que você está vendo aqui é escape de gás. Eu vou tapar a garrafa assim. Esse canal, esse duto que nós fizemos aqui, ó, permite com que o gás saia e nós vamos colocar na água. Com isso, estamos injetando gás carbônico na água. Vamos ver o que acontece depois de um certo tempo. Para demonstrar isso para vocês, eu preciso de um copo limpo. Horacinho, ó! Ele é um fofes. Vamos lá e a demonstração. A nossa aguinha com gás do Cozinha e Ciência. Igual ao original, ainda dá para beber. Não faz mal. E ó, quer experimentar? Agora que você entendeu. Bom, esse vídeo está disponível no YouTube e tem como nome como colocar gás carbônico dentro do refrigerante, tá bom? É bem interessante. Se quiser assistir, vamos lá, só dá uma pesquisada. Bem,